O tema da mensagem de hoje é mente maximizada. Uma das maiores tragédias, queridos, da vida é a pessoa viver uma vida inteira sem descobrir o seu potencial, sem saber no que ele pode ser diferente, relevante, no que ele pode ser extraordinário, como ele pode de alguma maneira contribuir para a sociedade, para a família, para a igreja, para o mundo de uma maneira diferenciada. Você sabia que você é único nesse mundo, amém? Não tem ninguém igualzinho a você. Até os gêmeos univitelinos não são idênticos. Eles podem ter o mesmo DNA, mas não têm a mesma alma, não têm o mesmo espírito, e muitas vezes têm temperamentos absolutamente diferentes. Portanto, se nós somos únicos, é como se fôssemos lançamentos do Criador de uma última versão que vai abençoar demais o mundo, amém? Quantos aqui tem o último celular da Samsung ou da Apple? As pessoas querem, né? Sempre a última coisa. Declare assim: eu sou a última versão de Deus para o mundo. Tem algo neste mundo para o qual você foi destinado que é extraordinário em você, e não descobrir isso é uma grande pena. Vocês sabem que as pessoas que trabalham com o comportamento, elas descobriram que tem dois medos que são muito prevalentes na vida das pessoas. Um é o medo do sucesso e o outro é o medo do fracasso. E pessoas que vivem com medo são aprisionadas, tem medo de se lançar, tem medo de fazer algo extraordinário que requeira risco. Mas hoje eu quero dizer para vocês que uma mente avançada é capaz de fazer coisas extraordinárias. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 3, diz assim: disse Jesus, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É claro que Jesus aqui está usando a figura das crianças e dizendo que é importante que nós sejamos como elas para entrarmos no reino dos céus, amém? E por que isso? Porque vocês sabem por que Jesus, porque elas são puras? Não. Por quê? Porque as crianças são mais crédulas, elas não têm dificuldade em crer, sim ou não? Mas as crianças não são somente isso. Se você olhar a criança em todos os âmbitos, você descobre que as crianças são sonhadoras, inquiridoras, são desafiadas a fazer coisas novas. Crianças não têm limites, não são limitadas pelos padrões da sociedade, que acabam de nos dizer aquilo que nós não podemos fazer e não somos capazes de fazer. Crianças não, elas sonham, elas não têm limites culturais. Crianças têm um cérebro plástico. Você sabia que até do ponto de vista fisiológico, uma criança é capaz de 5 anos é capaz de aprender 5 línguas ao mesmo tempo. Nunca em tempo algum você se desenvolve tanto como você quando é criança. Mas hoje eu quero dizer para você que esta fala de Jesus, ela é muito mais ampla do que simplesmente o aspecto espiritual. Nós precisamos adquirir esta mentalidade de criança, de ser capaz de sonhar e perseguir os sonhos, de ser capaz de imaginar coisas grandes, de ter criatividade, de sonhar com coisas que ainda não aconteceram na nossa vida e ainda podem acontecer. Quantos aqui já passaram dos 60? Você sabia que tem pessoas que depois dos 60 vão fazer faculdade? Pessoas que não é porque chegaram aos 60, aos 70, 80 acharam que a vida acabou. Se você está vivo, ainda existe um propósito de Deus para você. Você ainda pode maximizar a sua capacidade, a sua mente, para se tornar uma pessoa ainda mais extraordinária, interessante e relevante na vida. Provérbios 29 e 25 diz assim:
Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O que é uma cilada? É uma armadilha que te leva a quê? A uma prisão. Quando a Bíblia diz que o homem que teme o outro homem, ele prepara uma cilada que o levará a uma armadilha, está literalmente dizendo que se você depender do que os outros pensam, você nunca vai ser aquilo que você deveria ser. Diga assim: eu não quero estar numa cilada e tampouco numa prisão. Diga: ninguém pode me dizer o que eu sou capaz de fazer, porque eu temo ao Senhor e nele eu estou seguro. Amém? Glória a Deus. Eu ainda não comecei a pregar, isso aqui é só uma introdução. Mas Jesus Cristo, o homem mais extraordinário que viveu, aquele que de fato atingiu o máximo do seu potencial, disse uma frase muito simples, e se ele disse, é verdade: tudo é possível ao que crê. O que ele disse, irmãos? Tudo é possível ao que crê. Aqui dentro existem ideias maravilhosas. Aqui dentro existem potenciais extraordinários. Aqui dentro existem pessoas que ainda vão marcar a história, ainda vão marcar o mundo, ainda vão fazer coisas grandiosas. Por quê? Porque Jesus está dizendo para vocês: tudo é possível ao que crê. É sobre isso que eu quero falar. Mentes maximizadas são mentes que atingem o máximo do seu potencial. E sobre isso eu quero fazer algumas afirmações muito importantes para que você saia daqui refletindo e reflita para a tua vida inteira. A primeira é que mentes maximizadas têm uma percepção correta sobre a vida. O que é a vida para nós? Para que nós estamos aqui? Quem somos? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? 2 Timóteo 4, versículos 6 a 7, aqui é o apóstolo Paulo chegando ao final da sua vida e fazendo uma autoanálise do que ele fez, do que ele realizou. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está usando aqui a figura de uma oferta que se fazia no templo, que se chama libação. Alguém sabe o que é isso? Está vendo como a gente precisa estudar a Bíblia? Libação era quando o sacerdote enchia um cálice e derramava a água sobre o altar. Só que ele fazia isso de maneira paulatina. Ele fazia isso em porções. Ia fazendo as suas orações, ia fazendo até cumprir o ritual quando o cálice estava vazio. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a vida dele foi dessa forma. Deus o encheu de algo extraordinário, de dons, de talentos, de visão, de unção, de poder espiritual, de palavras, de conhecimento. Deus encheu a vida de Paulo, e ao longo da sua vida ele foi sendo uma oferta para o mundo da parte de Deus. Diga assim: eu sou para Deus uma oferta. Diga: minha vida é um cálice cheio que vai ser ofertado ao mundo. Portanto, quando você derrama aquilo que você é, o seu temperamento, o seu jeitão, a sua alegria, o seu conhecimento, os seus dons, você está se derramando, até que quando o cálice esvaziar, quando o propósito de Deus para a sua vida terminar, você pode ser levado para a glória. E Paulo, quando ele olha para si mesmo, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, meu cálice foi esvaziado e guardei a fé. Quantos de vocês gostariam de passar pela vida e dizer: tudo que Deus encheu na minha vida, eu derramei em oferta de Deus para o mundo? Você
é uma bênção, meu querido, uma bênção de Deus para o mundo. Agora, que triste morrer com um cálice cheio, que triste morrer sem ter realizado tudo que tinha que realizar, que triste morrer sem ter sido relevante, sem ter terminado a carreira para a qual Deus te chamou. Então eu quero dizer que se você viver ao máximo, com uma mente maximizada, você esvaziará a sua vida de tudo que Deus te deu como oferta ao mundo. Diga assim: eu sou uma oferta de Deus ao mundo. Amém? Você é um cálice. Tem gente que é cálice de algo muito bom, né? De um suco maravilhoso, de um vinho maravilhoso. E tem gente que é um cálice amargo, é um lactopurga, que o camarada toma e depois ele fica muito mal, né? Mas a verdade é que Deus quer que você seja essa oferta dele para o mundo, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para a igreja, no seu trabalho. Existem pessoas que são assim, que quando aquela pessoa alegre, aquela pessoa relevante chega, as pessoas querem estar perto, beber da sabedoria, beber das experiências. Deus quer fazer isso com você. Se o inimigo tem dito que você não é digno desta estatura que Paulo tem, então ele está mentindo para você. E eu estou aqui para desbaratar essa mentira e dizer: você é uma oferta de Deus ao mundo. Amém? Agora, para isso precisamos viver ao máximo. Alguém tem uma definição boa aqui de sucesso? Ninguém pode me ajudar? O que é o sucesso? O sucesso, queridos, não é um projeto, não é algo que você realiza. O sucesso é uma jornada. Diga: o sucesso é uma jornada. É uma jornada para descobertas, é uma jornada onde nós somos educados até o fim, é uma aventura maravilhosa, uma exploração de todo o potencial que Deus nos deu. Amém? Quantos aqui querem descobrir o que Deus tem para você? Quantos gostariam de realizar o máximo para o qual foram criados? Isto é sucesso. O sucesso de uma pessoa não é da outra, porque o sucesso, ele traz satisfação, alegria. Você vê uma pessoa bem sucedida, ela está feliz, ela está plena. Por quê? Porque ela está realizando aquilo para o qual Deus a fez. Em segundo lugar, eu quero dizer que mentes maximizadas recusam a mediocridade. Em primeiro lugar, o que é mediocridade? Alguém pode me dizer? Pobreza espiritual? Sim, verdade. O que mais? Ser mediano. A média passa, irmãos? Passa. Raspando. Agora, as pessoas que estão na média, elas chegam nos primeiros lugares? Para você chegar nos primeiros lugares, você tem que estar muito acima da média. Pessoas que estão na média são pessoas que ainda não descobriram o seu potencial, não descobriram naquilo que são boas, naquilo que elas podem fazer direito, que elas podem realmente brilhar e com brilho sobre elas atribuir glória para Deus. Amém? Então é importante maximizar a nossa mente para que nós saiamos da mediocridade. Maximizar a mente significa fazer o melhor que podemos, significa ir além das expectativas, significa chegar ao limite das nossas condições. Se você não acreditar que dentro de você há um grande potencial, você não vai caminhar na direção dele. É engraçado, né? Mas eu sou uma pessoa tão eclética, eu gosto de muitas coisas. Mas outro dia eu vi o desenvolvimento de um menino até chegar a ser um super atleta. Quanto ele trabalhou, ele era franzino, magrinho e ficou um cara fortíssimo. Como é que chegou ali? Foi por osmose? Os músculos nasceram naturalmente?
Não, foi com muito trabalho, dedicação, foco, convicção, desejo, pagou o preço necessário para chegar lá. O meu corpo também foi desenvolvido. Se você pegar, quando eu me casei, com 70 quilos, e agora com 125, eu também desenvolvi. Para pior. Mas eu te garanto uma coisa, a minha mente foi muito desenvolvida. Por quê? Porque eu dediquei a minha vida. Mas não desisti do corpo não, tá? Porque para a mente estar sarada, o corpo precisa estar bom. Então de um jeito ou de outro, vocês ainda vão me ver magro. Não desisti, eu sou um camarada que eu não desisto, irmão. Eu vou, o dia que eu for magro, aí vocês me aguentam aqui, hein? Porque eu vou chegar aqui e vou dar sermão em todos os gordinhos da igreja. Estou brincando, eu vou ser muito generoso. Eu sei como é difícil. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que você é uma bênção de Deus. Olhe para si mesmo como um cálice do melhor vinho, da bebida mais sensacional que tem. E você deve ser derramado para abençoar os outros, para mitigar a sede. Você deve inspirar as pessoas por conta daquilo que Deus realizou em você, amém? Mediocridade é viver abaixo do nosso verdadeiro potencial. É se contentar com a média, já tenho para viver, é o suficiente. E satisfazer-se com um status muito aquém daquilo que Deus tem para você. Nós somos criados de maneira extraordinária. Saiba, meu querido, que Deus não tem para ninguém viver na média. Quando a Bíblia fala sobre, nos compara, nós somos a luz do mundo. A luz é a essência da vida. Sem luz não há vida. Sem luz não há fotossíntese. Sem fotossíntese as plantas morrem. As plantas morrendo, os carnívoros morrem. Os herbívoros morrem. Os herbívoros morrendo, os carnívoros morrem. Ou seja, sem luz não há vida. Deus nos compara como vida, e vida abundante. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus diz que Ele nos constituiu como cabeça e não cauda. Entendo, igreja? Isso é para você. Quantos são de Jesus aqui? Jesus quer desatar o seu potencial, te libertar das ciladas que Satanás fez na sua vida e na sua mente. Os Estados Unidos da América são a maior nação do mundo, e eles desenvolveram uma mentalidade muito positiva. American Dream, o sonho americano. Pessoas do mundo inteiro querem ir para lá, porque acreditam que lá elas terão oportunidades de desenvolver o seu potencial, de crescerem, de fazerem dinheiro, fazer uma profissão, de ter sucesso na vida, porque esta é a mentalidade do povo americano. Eu tenho orado para que Deus faça isso no Brasil. Nós não precisamos ser um povo que tem uma mentalidade de vitimização. Eu não gosto dessa mentalidade onde as pessoas dizem: eu não cresço por causa do Estado, eu não cresço por causa do governo. Nós podemos crescer a despeito das situações, amém, irmãos? Se você ficar justificando a falta do seu crescimento e jogando a culpa nos outros, você jamais vai crescer. Entenda que existem provas na história. Eu vou citar a Alemanha, por exemplo. A Alemanha passou por 2 guerras, e ela foi destroçada nas 2 guerras. Na primeira grande guerra, quando a Alemanha perdeu, eles ficaram pagando, por causa do Tratado de Versalhes, para a França e para a Inglaterra, milhões e milhões por ano. E por conta disso, a Segunda Guerra se levantou. Hitler tinha lutado na Primeira Guerra, ficou ressentido, e aí então novamente teve aquele espírito de grandeza e de dominação, e quis vencer o mundo, dominar o mundo. É um louco. Talvez um dos piores tiranos que já existiu na história. Perderam de novo. E no final da Segunda Guerra, a Alemanha estava absolutamente destruída.
as estruturas destruídas, o dinheiro tinha virado pó, o desemprego altíssimo. Mas, queridos, em 50 anos, a Alemanha já era uma superpotência de novo. Por quê? Por causa de um povo disciplinado, de um povo treinado para acreditar que são bons, de um povo que desenvolveu tecnologias extraordinárias, os melhores carros. O pessoal até brinca, né? Alemão inventa, japonês copia e diminui o tamanho. Eles são de ponta em tudo que fazem. Você vai na Alemanha hoje, é um país extraordinariamente rico. Por quê? Por causa da mentalidade do seu povo. Não importa qual seja a situação que você viva, você pode dar a volta por cima. E se a igreja de Jesus no Brasil entender isso, quando uma igreja cresce, a cidade cresce. Quando uma cidade cresce, ela influencia. E quanto mais cristãos tivermos na nação brasileira, crendo num Deus que é capaz de fazer muito além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, a nação é impactada e transformada pelo poder do Evangelho. Amém? Glória a Deus, irmãos. Uma mentalidade medíocre abre espaço para todo tipo de liderança populista, que cresce no fracasso e não no sucesso. É o que nós tivemos no Brasil. Quando líderes se levantam por conta de quê? De promessas inexequíveis, e pessoas acreditam que elas melhorarão não por aquilo que elas fizerem, mas por aquilo que elas receberem desses líderes. Todas as nações na história que crescem não por conta de homens que se levantam como salvadores da pátria. Crescem porque o seu povo acredita na força do trabalho, acredita na capacidade que receberam, e aí então desenvolvem o máximo do seu potencial. Amém? Mentes maximizadas, em terceiro lugar, buscam sabedoria. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 7 a 9, ele diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Glória fala de refulgência, de brilho, de destacar-se, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este texto não fala só do céu, viu, querido? Deus preparou coisas grandiosas para você na terra, porque as bênçãos espirituais saem dos céus para a terra, para transformar a sua vida, para que você transforme o mundo com a implantação do Evangelho do Reino. As coisas extraordinárias que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não são somente no céu e nem no futuro, são para agora. E eu quero falar então do princípio da capacidade. Eu diria que uma das qualidades da sabedoria é discernir para que um produto existe. Quantos aqui sabem que o carro funciona com gasolina, ou com álcool, ou com diesel? Todo mundo sabe, né? E se você puser shampoo, você pode pôr shampoo numa Ferrari, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Portanto, sabedoria significa você discernir qual é o funcionamento, para que existe e como pode ser usado no seu maior potencial. Então quero falar em primeiro lugar sobre o princípio da capacidade. Presta atenção aqui, querido. A verdadeira capacidade de um produto não é determinada pelo usuário, mas pelo construtor. Sim ou não?
Vamos imaginar, quem que é o maior piloto que já existiu? Ayrton Senna. Que Schumacher o quê? Ayrton Senna de longe, de goleada. Bota o Ayrton Senna dirigindo um carro 1.0 e bota o Val aqui, ó. Você é bom motorista, Val? Perto do Senna não dá nem para começar, né? Bota o Val, vem cá, Val. Dá um oi pro povo. Esse aqui vai ganhar do Ayrton Senna. Você vai dirigir uma Ferrari. Quem é que ganha? O Ayrton Senna e o Val dirigindo a Ferrari, e o Ayrton Senna um Fiat 1.0. Quem ganha? O Val, de goleada. Por quê? Porque não depende do usuário, depende do construtor. O teu construtor foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não é um Fiat 1.0, você é uma Ferrari, meu irmão. Amém? Obrigado, Val, pode sentar. Então nós temos que descobrir isso, quem nós somos, a Ferrari que somos, a potência que Deus nos deu. Os cientistas dizem que nós usamos 10% do nosso cérebro, querido. O indivíduo mais detraquê, aquele que é borderline, aquele que está no limite, o mais burrinho, se usar 20% do cérebro, vira gênio. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é um gênio que não foi descoberto ainda. Amém? Diga assim. Tem gente que fala: é muita areia para o meu caminhãozinho. Não, querido, teu caminhão é um caminhãozão, pode carregar toda a areia do mundo e tem muito mais, porque o Criador, o Construtor fez de você uma pessoa extraordinária. Você tem que desenvolver a tua capacidade. Amém? Então, se uma pessoa dirige uma Ferrari 80 por hora, azar o dele. Na minha mão ia ser diferente. A segunda coisa que eu quero falar sobre sabedoria é o princípio da comparação. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando na Alemanha, numa daquelas autobans. Na Alemanha, essas autobans não têm limite de velocidade. Você pode andar do jeito que você quiser. E eu me lembro, eu estava dirigindo um Volvo, a Lília dormindo, eu falei: vou pisar. Né? Porque ela aqui no Brasil, qualquer coisinha, tá passando, e fica em cima. Então ela estava dormindo, eu dei 200 por hora. Não ouvia nem o barulho do vento. Está me achando. De repente passa do meu lado uma Porsche. Vum! Eu fiz as contas e falei: essa Porsche deve estar uns 280, 300 no mínimo. Para mim, eu estava muito rápido. Para aquela Porsche, eu estava quase parado. A partir daí eu falei: eu quero ver quanto esse carro dá. Aí eu tolei o... Gente, eu estava num país que pode, tá? Que no Brasil não façam isso, pelo amor de Deus. Eu pisei, o carro estava lotado, 4 pessoas. Chegou em 235, o bicho não ia mais. Eu falei: um carro ruim, meu. O outro passou 280 ou 235, já não está dando mais. Por quê? Porque eu cheguei ao limite do que aquele carro podia. Eu maximizei a potência do carro. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você é como uma Ferrari que está andando a 80 km por hora. Na hora que você descobrir que você tem um motorzão aí dentro, irmão, você vai crescer, você vai além. A maior parte das pessoas tem medo, não acredita. A vida destrói a mentalidade da criança. Quando eu digo para vocês que Jesus afirmou que nós tínhamos que ser como crianças, porque crianças pensam grande. Pergunta para uma criança: o que ela vai ser? Ela quer ser astronauta, não é? Ela quer ser um Neymar, ela pensa grande. Aí ao longo do tempo as pessoas vão dizer: não, isso não é para você, isso é muita areia para o teu caminhão. E ela vai cada vez mais se diminuindo.
E aí se torna muitas vezes um adulto frustrado. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: tudo é possível ao que crê. Se você crê no poder de Deus, e Ele vai desatar você, você vai atingir o teu potencial. A terceira reflexão que eu quero fazer a respeito da sabedoria é o princípio da experiência. A experiência pode ser definida como o produto da observação de fatos ou ações que ficaram no passado, mas trouxeram compreensão e entendimento. Você já percebeu que pessoas que passaram por situações muito difíceis e venceram, saem mais fortes? É o empresário que quebrou e cresceu de novo e aí ficou rico. É o indivíduo que quase morreu e não valorizava a vida, e quando foi salvo de alguma maneira, passa a encarar a vida de uma maneira diferente e passa a ser uma pessoa mais feliz. Já viram isso? As tribulações na nossa vida são um instrumento de Deus para que nós reconheçamos quando Ele nos ajudou, quando Ele nos deu condições de vencer. E aquela experiência nos torna pessoas mais aptas. Você vê até nos esportes que geralmente você tem um jogador jovem que é muito talentoso, mas quando chega na hora do vamos ver, os próprios técnicos dizem: a gente tem que pôr um pouco o jovem com toda a sua força, a sua habilidade, o seu vigor, com o jogador mais cascudo. Já ouviram? Quem gosta de futebol, né? Eu adoro. Já ouviu muito falar isso. Cascudo é aquele jogador que já não tem mais tanto gás, mas que tem muita experiência. Quando mistura essas duas coisas, o time está pronto. Aqui dentro tem jovens, eu quero profetizar na vida dos jovens todo o vigor e força de Deus para vocês. Mas aqui dentro tem pessoas cascudas, pessoas que já venceram, que já passaram por lutas, que já caíram, já levantaram e tem história para contar. Eu me lembro que quando eu estava lá no congresso, eu gostava de sentar com os velhos, para perguntar. Então eu sentava. Eu me lembro que uma vez eu sentei do lado do ministro, na época ele era deputado, né, mas do Delfim Neto. Eu falei: ministro, conta tudo. Chamei de ministro porque ele já tinha sido, né? Conta tudo, como é que era? E ele me contou de tudo aquilo. E eu fiquei assim. Por isso não despreze os cabelos brancos de quem já viveu. Aprenda com eles. Porque quem viveu, passou pelas lutas e cresceu, pode agregar valor à sua vida. Amém? Igrejas que só valorizam a juventude não têm esta experiência do indivíduo que já viveu. E certamente pessoas que podem unir essas duas coisas vão vencer na vida. Sabe como eu queria terminar dizendo que a nossa vida é como uma autobahn, que a gente tem que acelerar sem limites até alcançar o máximo do potencial que Deus tem para nós. Amém? Quantos aqui estão se sentindo hoje como um fusquinha? Você não é um fusquinha, querido. Você é no mínimo uma Porsche. Você pode ser muito mais do que isso, uma McLaren. Como é que chama aquele Veyron? Uma Lamborghini, uma Maserati. Você olha para a pessoa até lá e diga: você é um baita de uma máquina, pronta para acelerar na autobahn da vida sem limite. Não fique triste pelas experiências que você teve, porque até as experiências amargas são boas para agregar valor na sua vida. Seja grato pelas lições do passado, mas acelere na autobahn da vida. Em quarto lugar, eu quero dizer que mentes maximizadas administram bem as crises. Estas crises precisam ser administradas. Eu gosto muito de um texto que
que está lá em Deuteronômio 32, de 11 e 12, em que Deus está falando com o seu povo, e Ele diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus está falando para o seu povo: eu sou para vocês como uma águia, vocês são as minhas águiazinhas. E essa figura que ele usa é porque a águia, quando ela quer começar a treinar os seus filhotes para o voo, ela chega no ninho, eles já estão crescidos, com todas as penas, já estão do tamanho da mãe, e ela começa a bater asas, literalmente fazendo vento nas águiazinhas. Em seguida, ela bota as águiazinhas nas suas asas e vai para o penhasco, e começa a voar com as águiazinhas nas águas. Daí, as águiazinhas estão falando: que delícia, estamos voando de camarote, como é bom ter uma mãe assim. Quando as águias já gostaram daquilo, ela simplesmente as derruba. De uma hora para outra, elas vão ter que aprender a voar. Elas já estão prontas, já têm as asas, já têm o chamado, já têm a capacitação dentro, elas não têm a experiência. E a mãe tem que levá-las à crise, para que elas aprendam a voar. E não é só águia não, irmãos. Eu adoro esses documentários de bicho, né? Tem um pássaro, num desses lugares muito frios, os pais botam os ovos no penhasco. E quando nasce o filhotinho, ele tem que se lançar daquela altura de 500 metros, e lá embaixo é o chão e o mar. Então você vê eles se lançando, e eles vão bater no asa, tudo desajeitado, e quando cai no chão, sai rolando. A experiência vem com a crise. Quantos aqui estão vivendo a crise? Se você está vivendo a crise, querido, não se esqueça: Deus, Ele vai cuidar de você. A palavra de Deus nos promete que Ele não nos dá uma tentação que seja sobre-humana, mas fiel é a Deus, porque junto com a provação vem o escape. A crise na tua vida é para te levar a um novo patamar de entendimento, de experiência. Deus está perto de você, está dentro de você, está cuidando de você, mas Ele não vai evitar que você passe pela crise, porque a crise é que vai te levar a se tornar uma pessoa melhor. Amém? Então, circunstâncias e crises são as melhores ferramentas que Deus usa para nos impulsionar até o máximo do nosso potencial. E eu quero terminar com o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu leio esse texto, claro, em primeiro lugar, ele está se referindo à própria presença de Deus. O maior tesouro que nós temos é a moradia do Espírito Santo em nós. Mas você não é só isso. Você tem dentro de você grandes tesouros: inteligência, habilidades, experiências, história. Você tem capacitações, inteligência emocional. Quantos aqui são amorosos? Quem gosta de beijar e abraçar? Continue assim. As pessoas são carentes, irmãos. Quem é carinhoso, amoroso, abre portas. Você tem coisas boas para dar para os outros. A Bíblia diz que o homem bom tira de dentro de si, do seu bom tesouro, boas coisas, e o homem mau tira do seu interior más coisas, porque é um mau tesouro. Deus está dizendo que dentro de nós há um tesouro extraordinário que precisa ser manifesto ao mundo, e pessoas que vivem assim, servindo ao seu próximo, como uma libação, esvaziando o seu cálice para dessedentar aqueles que estão sedentos. Essa pessoa vai ser uma pessoa que alcançará o seu potencial. Amém? O jarro pode ser de barro, e às vezes as pessoas olham para você e te julgam pela sua beca,
pela sua aparência, não é? Diga assim: um jarro pode ser de barro, mas dentro de mim existe um grande tesouro. Então, querido, o que as pessoas veem em você não é exatamente o que você é. Você é muito mais do que isso. Você pode continuar a sua vida justificando os seus fracassos, se vitimizando, dizendo: não dá certo, eu não consigo, porque eu não tive uma boa história, porque eu não tive uma boa educação, porque minha vida não deu certo, eu tive fracassos, não consigo me levantar. Ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz para você, que Deus te fez a sua imagem e semelhança, que de fato você e eu somos vasos de barro, mas a excelência de Deus quer se manifestar, porque Ele colocou dentro de você um grande tesouro. Quando Deus criou o homem, Ele concebeu para o homem um papel de ser cabeça da criação, de governar o mundo com a presença dEle, com a sua direção. O que eu quero dizer para você, meu querido, que não importa qual a história ruim que você tenha tido, se você se dispuser a se ser transformado pela mentalidade do Evangelho, que é boa notícia, a tua vida vai ser assim como esse homem disse, uma vida que vai sair das cadeias espirituais, mentais, sociais, e você vai ser livre. Hoje é dia de você entregar para Deus os seus problemas, os seus medos, as suas travas, e dizer: Deus, eu quero viver esse potencial, eu quero ter uma mente maximizada, eu quero alcançar o máximo daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que a minha vida seja como um cálice a ser derramado para o mundo, e que quando a minha vida findar, o cálice esteja vazio, porque eu me expressei, eu me manifestei com tudo que o Senhor me deu e com tudo que eu sou. Quantos aqui gostariam que Deus desatasse na vida de vocês? Alguns nós, pessoas que já sonharam, mas hoje já não conseguem mais sonhar. Pessoas que já viveram situações muito melhores, mas hoje estão passando por momentos difíceis, e por isso estão achando difícil crer que Deus possa ter algo de novo na sua vida. Pessoas que querem ser desatadas nas suas limitações, na sua timidez, no seu medo de enfrentar, de se arriscar. Lembrem-se, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, eles olharam para Moisés, e Moisés, Deus mandou falar a eles: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Deus já havia dado o poder para aquele povo atravessar o Mar Vermelho, mas somente quando eles puseram o pé na água é que ela se abriu. Então tem muita gente aqui que precisa de novo acreditar que Deus é capaz de começar algo novo na tua vida, ainda que seja do zero, porque Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o Deus que disse: vai, ser forte, tem bom ânimo, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Se você deseja, meu querido, hoje receber uma unção para desatar a sua vida da mediocridade, para viver uma vida de excelência, saia do teu lugar e venha até aqui. Deus vai fazer algo na sua vida.